tarde, Senhor. Quero deixar uma reflexão que se encontra no livro de Lucas, o capítulo 5, a partir do verso 27, que diz assim: E depois disso saiu e viu um publicano chamado Levi, assentado na recebedoria, e disse-lhe: Segue-me. E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. E fez-lhe Levi um grande banquete em sua casa. E havia ali uma multidão de publicanos e outros que estavam com eles à mesa. E os escribas deles e os fariseus murmuravam contra os seus discípulos, dizendo: Por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? E Jesus respondendo disse: Não necessitam de médicos os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Esta passagem, quando eu refletia nela, ela me chamava a atenção, mais uma vez, da preocupação de Jesus verdadeiramente em salvar aqueles que estavam perdidos. E da preocupação de não somente edificar os que já conhecem sua palavra, que a Bíblia também falava que ele ensinava, não foi assim? Quando ele ensinava ali no templo, quando ele subia ali nos montes, né, para ensinar. Mas a preocupação de Jesus maior era de salvar. E por isso foi mal visto entre a população dos cristãos. Principalmente porque Jesus vinha contradizendo aquilo que os cristãos viviam, né, que era de se aproximar dos pecadores. Os cristãos não tinham essa tradição, né, de salvação, de se preocupar com aqueles que estavam perdidos, mas sim de se preocuparem somente com o seu eu, né, com sua salvação, enfim, e de não olhar e ver ao redor uma multidão que precisava de salvação, precisava de conserto. E talvez não houvesse preocupação alguma, mas Jesus foi diferente. Jesus, ele olhava ao seu redor e, como ele bem disse, ele via os campos brancos para a ceifa. Jesus, quando olhava ao seu redor, ele olhava ali, eram os que estavam necessitados. Como ele bem disse nessa passagem: Eu vim para chamar não para os que são sãos, mas sim para os que estavam enfermos. Então a preocupação de Jesus era com quem estivesse paralítico, precisando do socorro dele, era quem estava cego, quem estava endemoniado, mas também quem estava enfermo da alma. Ali quando a Bíblia fala aqui que ele passou naquela recebedoria e chamou um publicano chamado Levi. Publicano eram os cobradores de impostos. Então aquele homem ali já tinha por título, com certeza, né, ser injusto, né, cobrar ali impostos além do que lhe era devido. Não sei, a Bíblia não fala, mas a fama dos publicanos já era essa, né, de homens impuros, homens pecadores, homens injustos que cobravam além daquilo que lhe era devido. E aqui eu acho interessante que quando Jesus chama Levi, que Jesus disse: Segue-me, a Bíblia diz no versículo 28, e ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. Que posição tremenda de Levi, deixou tudo e reconhecer Jesus, e ali o seguiu. E a Bíblia, quando diz que ele fez um banquete em sua casa, e Jesus foi a esse banquete na casa do publicano, do homem impuro, do homem injusto. E não só ele estava lá, a Bíblia diz que Levi, ele chamou muitos publicanos. No versículo 29 diz que havia ali uma multidão de publicanos. Então Levi, ele automaticamente se tornou ali logo um grande missionário, não é verdade? Ele logo foi ali chamar todos os seus amigos publicanos, que eles sabiam, homens de reputação assim cristã errada. Levi se preocupou logo de chamar todos para este banquete, porque ele sabia que Jesus iria à sua casa e ele também queria a salvação que ele teve, né, para todos aqueles amigos deles, ou
não sei, amigos, conhecidos, não sei. Mas eu entendo assim, quando Jesus vai àquele banquete ali, a necessidade de nós, hoje, cristãos, muitas vezes de olharmos ao nosso redor e enxergarmos aqueles que realmente estão necessitando de salvação, como assim Jesus, eu creio que Ele deseja. Então nós muitas vezes estamos mais preocupados de olhar ao nosso redor e enxergar somente aquilo que nos agrada, não é assim? E nós como cristãos muitas vezes nos até afastamos muito da classe pecadora, muitas vezes somente pelo sentimento de resguardarmos do pecado, mas esquecemos que deve existir uma comunhão entre nós e este povo, no sentido de quê? No sentido de buscá-los para Jesus. E a Bíblia, quando diz que Jesus foi à casa de Levi e que ali estavam muitos publicanos, os fariseus, os escribas começaram a murmurar, começaram a dizer aos discípulos: como é que Jesus, quem é Jesus, come com esses publicanos, pecadores? Aí a resposta maravilhosa de Jesus, quando respondeu e disse: não necessitam de médicos que estão sãos, mas que os que estão enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Que nós possamos colocar isso na nossa mente. Jesus, Ele veio buscar os pecadores. Amém? Que nós possamos olhar ao nosso redor, enfim, na nossa escola, na nossa vizinhança, no nosso trabalho, não é assim? E começar a enxergar os pecadores. E começar a nos lembrar que foi por eles que Jesus veio. Louvado seja o nome de Jesus. Assim como eu, como você. Ele veio, resgatou do pecado, salvou, deu novas vestes. Jesus também quer fazer assim. E começo a refletir e a pensar assim: cuidado com todas as exclusões que muitas vezes nós fazemos com relação aos pecadores. Porque talvez Deus esteja lhe dando uma oportunidade de se misturar a eles, não de fazer aliança com eles. Não é esse o propósito. Não. A Bíblia também fala fugir do pecado. Então, se você vê que você não suporta chegar perto do pecado, que você vai se contaminar, então tenha muito cuidado. Não se chega a ele se você não está ainda preparado. Mas que a nossa missão é nos preparar para chegar perto dessa população que necessita de salvação, que necessita de perdão de pecado, que necessita de mudança de vida, mudança de história. E não de somente olharmos e dizer: não vou, porque são pecadores. Amém? Que nós possamos olhar e fazer como Jesus fazia, olhar e ali logo detectava um povo